Carlão Oliveira, sou casado com a Leandra Oliveira, tenho 3 filhos, né? João Pedro, Timóteo e a Ana Luísa, que está na barriga da minha esposa, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo da parte dele para falar no seu coração, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, aquieta a sua alma. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhos amados do Senhor. E queremos receber do céu o alimento vivo, pastos verdejantes. Oh, Espírito de Deus, nós queremos alimentar com pastos verdejantes, águas de descanso, refrigera a nossa alma. Que o Senhor possa ministrar com vida, com unção, no coração de cada um dos meus irmãos. Renova a nossa mente, Espírito de Deus, renova a nossa mente com a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Oh Deus, que é afiada como uma espada de 2 gumes, para dividir as coisas que são do Espírito e as coisas que são da alma. Eu oro, oh Deus, para que o Senhor possa, sim, oh Deus, trazer, oh Deus, um renovo da parte do Senhor. Alimenta-nos com a Tua vida, com a Tua unção. Oh, Espírito de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Paulo pediu para eu ministrar algo, né? Relacionado à transformação da alma. E com certeza o Paulo, como um bom professor que é, deve ter falado para vocês que o homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Amém? As funções do espírito eu memorizei, né, como CCI: comunhão, consciência e intuição. Essas são as funções do espírito: comunhão, consciência, intuição. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito fica pronto. Amém? Que o Espírito de Deus une com o nosso espírito e fica pronto, perfeito. O que precisamos é apenas exercitar. Mas a nossa alma, ela tem que ser transformada. Amém? Fala assim: a minha alma tem que ser transformada. E aí eu memorizei no cursão, né? Vem, né? A alma, ela tem vontade, emoções e mente. A mente é a principal delas. Amém? Porque a mente, ela vai determinar as suas emoções e a sua vontade. Aquilo que você tem na sua mente determina as suas emoções, amém? E vai determinar a sua vontade. E o corpo nosso será glorificado, amém? E as funções do corpo é locomoção, instinto e sentidos. Mas eu quero falar a respeito das emoções. O Paulo começou esse processo, né? Essas palavras a respeito da transformação da mente, a transformação das vontades, e eu quero falar a respeito da transformação das emoções. E olha só o que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Fala assim: Deus da paz nos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos manter o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus. O nosso espírito foi criado para buscar a Deus, amém? Para ter comunhão com Deus. A nossa alma também, quando Deus nos criou, a vontade nossa era para com as coisas de Deus. As nossas emoções equilibradas. Né? Uma vontade que busca o Senhor. Quando Deus nos criou, Ele nos criou assim, amém? Ele nos criou perfeito, quando criou Adão e Eva. Então Ele criou o homem com todo ele para buscar a Deus, o espírito, a alma e o corpo.
Porém veio a queda. Com a queda aconteceu uma desordem. Com a queda de Adão e Eva, houve uma desordem. O espírito que era para ser cheio de Deus ficou meio que amortecido, meio que apagado. A nossa alma, que era para termos Adão e Eva para ter uma vontade de buscar as coisas de Deus, amém? As suas emoções equilibradas, né? A sua mente cheia da palavra, amém? Houve uma desordem, houve um caos. E aí as emoções ficaram desequilibradas. Essa palavra, Paulo, transformação das emoções. Eu estava pensando, transformar as emoções. A melhor palavra seria um equilíbrio das emoções. Porque Deus nos deu as emoções, amém? Amor, é de Deus? Sentir amor? Sim. Não é de Deus? Mas também é de Deus sentir ira? Vou dar uma cola para vocês. Irai-vos, mas não pequeis. Eu ainda estou em dúvida em algo. Vou colocar essa dúvida para vocês também. Ódio. Alguns dizem que é uma virtude ter o ódio. Virtude ter o ódio contra o diabo. Alguns dizem, mas eu não sei. Né? Não sou um psicólogo aqui para falar se o ódio realmente seria bom. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: as emoções, poucas você deve recusar elas. Poucas emoções você deve recusar na sua vida, como rancor você deve recusar, amém? Vocês concordam comigo, sim ou não? Rancor, mágoa, ressentimento, isso não devemos ter para com ninguém, amém? Para com ninguém. Mas amor, devemos amar? Sim ou não? Sim. Sim? Sim e não. Mas pastor, como que é esse negócio? Eu estou fazendo bagunça aqui, hein, Paulo? Suas ministrações. Sim e não. Por exemplo, o amor a Deus é bom? O amor ao próximo é bom? Mas e o amor ao dinheiro? Está vendo então que é um equilíbrio das emoções? Amor ao dinheiro é certo? Vira para a pessoa do celular e fala assim: não ame o dinheiro. Então, não amar o dinheiro, isso é uma emoção que não é boa de você ter. Por mais que é amor, mas amar o dinheiro não é bom. Então é mais um equilíbrio. Deixa eu te falar algo aqui. O que Deus quer fazer conosco é equilibrar as nossas emoções. Jesus, por exemplo, ele tinha misericórdia? Sim ou não? Sim. Ele era cheio de misericórdia, mas teve um dia que Pedro queria ter para com ele misericórdia. Quando Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, não vai para Jerusalém, não morra. O que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás. Fala assim, Vamos lá comigo, fala, Lá em Goiás tem muito isso, do boi, Cadê, irmãos? Mas, então as emoções, nós temos que ter esse santo equilíbrio. Devemos ter segurança, segurança é bom? Sim ou não? Sim. Mas e segurança nas coisas erradas? É bom? Não. Então olha só, quando é que Deus fala conosco? Quando nós começamos a querer ter segurança nas coisas dessa terra, o que Deus traz? Uma certa insegurança no nosso coração. Que aí você fica meio, mas quando é que eu percebo o Espírito de Deus? De repente eu tenho uma decisão a tomar. Eu vou orar, buscar a Deus, só que de repente Deus traz uma instabilidade no meu coração, uma insegurança. Ele tira a minha paz, e aí eu não tomo aquela decisão. Então, as emoções, elas em si não têm mal nenhum, amém? Então devemos ter emoções, amém? Isso é o que dá cor, sabor na vida. Devemos, a alegria maravilhosa, amém? Eu estava aqui hoje no louvor, estava cheio de alegria. Cheio de alegria, Deus falando no meu coração. É de Deus. Mas também tem uma tristeza segundo o Senhor. Ah, pastor, tem uma tristeza segundo Deus.
Nós podemos sim olhar para esse mundo e ficarmos tristes com a obra do diabo nesse mundo. Então, emoção, não é errado você sentir a emoção. Deus nos deu as emoções. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele chega um belo dia no templo, e se alguém filmasse Jesus e colocasse no YouTube, que hoje é assim, né? Aconteceu qualquer coisa, o pessoal filma e coloca no YouTube, divulga, né? Nas mídias sociais aí. Imagina só o pessoal vendo Jesus lá, chutando a mesa, imagina, filmando. Esse aí que diz ser o Filho de Deus. E metendo o pé, pá, na mesa. Pegando o chicote, irmãos. Está. O que o pessoal ia falar de Jesus? O que é isso? Cadê a estabilidade emocional de Jesus? Sim ou não? Iria ter ou não? Não iria passar em todos os noticiários? Iria passar. Mas foi errado Jesus ter aquela ira? Não. Porque ela vinha de Deus. Indignação contra os religiosos da época. Então, aonde que eu quero te levar hoje? A você navegar nas águas tranquilas, nas águas de descanso, ter um santo equilíbrio emocional. Então, a pessoa que é madura espiritualmente é aquela que é sempre calminha, com a cara de anjo, né? Maíra ali, sempre ali com a carinha boa, né? Paulo, não dá para te usar, né? Estou brincando. Então, olha, não é assim. O tipo de Jesus, ele teve todas as emoções. Todas elas. Amém? Todas as emoções boas que eu falei para vocês, ele teve. Claro que Jesus não tem mágoa, não tem rancor, não tem ódio, eu não sei, como eu falei para vocês, ainda, vamos estudar mais, o Paulo vai trazer a resposta na próxima ministração. Quantos querem ouvir essa resposta do pastor Paulo? Vocês mandam para mim, amém? Ele vai pesquisar e vai trazer para nós. Obrigado. Mas olha, emoção é fundamental para você cumprir com o propósito de Deus. Então nós temos esse santo equilíbrio de amar quando nós tivermos que amar, mas de irarmos quando nós tivermos de irar. Termos segurança quando nós tivermos de ter, quando é o momento de ter segurança, e ter insegurança. Quando é o momento de ter insegurança, quando você de repente quer estabelecer a sua segurança, colocar a sua âncora nas coisas desse mundo, o Espírito de Deus, ele trabalha em nós trazendo uma insegurança. Fala assim, Deus, o Deus da paz, muitas vezes ele coloca uma insegurança para nós não andarmos. Então, é fundamental nós termos essa percepção correta das nossas emoções, para que nós possamos cumprir com o propósito de Deus, amém? Amém? Então, quando nós temos esse santo equilíbrio, nós cumprimos o propósito de Deus. Por exemplo, agora eu vou usar uma ilustração, Neymar. Os primeiros jogos, como que ele estava? O povo aqui é santo, Paulo. Ninguém fez jogo, uau, poderoso, irmãos. Estavam orando, os irmãos aqui. Mas Neymar, primeiro jogo, como que ele estava? Completamente instável nas suas emoções, sim ou não? Não, quando ele não estava caído no chão, ele estava instável. Das duas, né? Instável. Ele conseguiu cumprir com o propósito? Não. Na medida dos jogos, ele foi se equilibrando emocionalmente. Até o homem natural precisa dessa inteligência emocional. Se você for estudar, tem, os estudiosos falam da inteligência emocional. Então, porque ele não tinha um equilíbrio emocional, ele não cumpriu com o propósito. Agora, quanto mais nós, a nossa emoção, a nossa alma, ela foi feita para o Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, amém? Então, e nós, amados, nós não conseguimos cumprir com o propósito quando nós temos as nossas emoções desequilibradas. Mas agora deixa eu te falar então. Nós estamos caminhando, amém? O que o diabo faz para desequilibrar as nossas emoções?
várias coisas, né? Ele é alguém criativo. Mas ele gera uma circunstância na sua vida, na minha vida, para nos desequilibrar emocionalmente. Amém? Esse é o papel dele. Trazer emoções que não são verdadeiras. O que o diabo é perito? Ele é perito em pegar um fato e dizer que é verdade. De repente o diabo fala para você: olha, você está enrolado. Como é que você vai fazer daqui 3 meses? Está enrolado, daqui 3 meses não vai dar, você não vai ter condição de pagar aquela conta. E começa a pegar um fato e dizer que ele é verdade e traz o que no seu coração? Instabilidade emocional. Aí quem que sofre? O benzinho. Amém? Ou a benzina. Opa, a benzinha. Quem é casado aqui sabe. Quando você fica instável emocionalmente, quem é que sofre? Você não cumpre o propósito, né? E você faz as outras pessoas também sofrerem. Traz instabilidade no seu lar, no seu ministério, no seu trabalho. Fala assim, isso aqui é só para acordar os irmãos, amém? Então, ele pega um fato e diz que é verdade. Então, nós estamos começando a caminhar. Então, ou seja, nós devemos sempre perguntar para Deus qual é a verdade. Porque quando você fica com a verdade, você tem as suas emoções equilibradas. O nosso Deus, ele é o Jeová Jireh. Na circunstância como essa que eu falei aqui, eu falo, eu vou ficar em paz, não estou enxergando. O fato é que eu não enxergo, mas a verdade é que o meu Deus é o Deus da provisão. É o dono do ouro, da prata e das pedras preciosas. Olha, o fato é que o meu filho não está nos caminhos do Senhor, mas a verdade é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O fato é que de repente seu ministério não está avançando como você gostaria, mas você declara, fala assim, eu fui chamado para ser rei e sacerdote, e a boa obra que ele começou, ele há de completar na minha vida. Amém? Então nós temos que ficar com a verdade. Uma vez que você fica com a verdade, você coloca uma âncora na sua alma. Vou repetir. Quando você fica com a verdade, deixa fora os fatos e fica com a verdade, você coloca uma âncora na sua alma. E aí a sua alma fica em paz. Irmãos, eu preparei uma palavra, eu ministrei para os meus líderes a respeito de paz. Algo tão fundamental que tem tudo a ver com isso, Paulo. Porque a paz, ela é essa emoção equilibrada. E o tempo inteiro o diabo quer roubar a nossa paz. Mas Deus deu a paz dele para nós. Fala assim, Deus me deu a sua paz. Está lá em João. Ele deu o Espírito e deu a paz. João 14. Mas vamos seguir adiante. Olha só, Romanos 12, 2. Quando você tem as suas emoções restauradas, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você fala, pastor, mas está falando lá de renovar a nossa mente. Mas como eu falei para vocês, as nossas emoções seguem a nossa mente. As nossas emoções seguem o que você tem na sua cabeça. Se você tem um fato mentiroso que o diabo colocou, como é que vai ficar as suas emoções? Desequilibradas. Mas se você tem na sua mente a palavra, como é que você vai ter as suas emoções equilibradas? E quando então você renova a sua mente com a palavra de Deus, você desfruta da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus. Fala assim, eu quero desfrutar da boa,
da agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Há uma palavra profética para vocês aqui. Amém? Pastor Paulo me contou essa palavra profética. Eu creio que tem várias, mas ele me contou de uma em especial, que vocês seriam, uma igreja que traria o avivamento. Amém? O fogo. Amém? Fala assim, amém. Eu creio, eu tenho convicção, testifica que realmente Deus quer, está muito próximo à volta do Senhor. Então, Deus quer trazer um grande avivamento, um grande mover de conversões, de vidas sendo restauradas, curas, mover de Deus, reino de Deus aqui na terra. Amém? Então há um propósito de Deus. Eu creio, Paulo, que essa sequência sua é de Deus. Porque só pode cumprir com o propósito profético de Deus para vocês, para nós como igreja, quando nós entramos nesse nível de paz, de descanso, com as nossas emoções equilibradas. Parece um Golias, você está em paz. Você fala, está derrotado. Porque a obra já está consumada. Vai cair. Estou em paz. Você olha para ele, é grande. Aí de repente você não vê ainda uma saída, mas você fala assim, não sei como é que Deus vai fazer, só sei que Ele já fez. Daqui a pouco Ele me conta, mas estou em paz. Amém? E eu quero falar para vocês a respeito de Pedro. Pedro foi alguém que nós vemos na Bíblia, esse homem que foi tendo as suas emoções equilibradas. Não é assim a história de Pedro? Vemos o Pedro no início, quando teve uma pesca milagrosa, na qual Jesus fez um milagre, e Pedro teve os primeiros contatos ali com Jesus. E aí o que ele fez? Nas suas emoções ele falou assim, retira-te de mim porque sou pecador. Não, retira-te de mim. Não teve a emoção correta, ele tinha que correr para Deus. Aí Pedro foi crescendo, Pedro, ele, em várias passagens, Pedro somos nós, amém? Numa passagem, Pedro, ele, com as suas emoções tranquilas, ele andou por sobre as águas. Com uma palavra que foi dita para ele, ele andou sobre as águas. Mas quando ele ficou com o fato que nós somos mais pesados do que a água, ele tomou um banho, No mesmo momento, ele com as emoções, de repente você fica aí, não fique acusado, amém? Nós estamos nesse processo. Aí tem hora que nós estamos com as nossas emoções equilibradas, mas no outro dia, ou no mesmo dia, ou na mesma hora, ou no minuto seguinte, Pedro foi assim. Aí nós vemos Pedro falando, não, eu não te nego. Não, eu não vou te largar, eu sou seu, eu morro por sua causa, Jesus. Aí Jesus falou, calma, você vai morrer. Mas não é agora não, calma. Tem um processo de transformação. Aí passa mais um pouco, o galo canta 3 vezes. Irmãos, isso é tão bom, sabe por quê? Porque mostra para nós que Deus tem paciência, é longânimo, paciente, para transformar as nossas emoções, para equalizar as nossas emoções, para equilibrar as nossas emoções. E Pedro é esse. Só que chega no final, Pedro, olha só o nível das emoções de Pedro. No final, quando acontece a outra pesca, miraculosa, o que Pedro fez? Correu para Deus, Jesus. E foi ter com Ele. Está vendo que ele foi crescendo, foi sendo transformado, organizando as suas emoções. Ele foi organizando as suas emoções. A priori ele quis ficar longe, com medo da santidade de Deus. Depois ele entendeu que Deus é Pai, que Jesus era o Salvador dele, e ele correu para Jesus. Amém? Nós vemos um processo de transformação na vida de Pedro. A tal ponto, quando ele chegou diante da morte, Pedro virou para a morte, para a cruz, e falou assim, não sou digno de morrer crucificado como Jesus, me coloca de cabeça para baixo. Tamanha paz, equilíbrio emocional, que a morte já não colocava mais medo.
que é a tua emoção que o diabo quer colocar em nós. Medo. Ele já sabia que não iria morrer, porque ele já tinha nascido de novo. E a morte não seria capaz de deter ele mais. Ele olhou para ela e falou assim: bendita, vou encontrar com o meu amado, em paz. Olha o nível das emoções, sem tremer, sem titubear, mas em paz. Ele se entregou à morte. O trabalho do diabo é colocar as emoções que ele tem em nós, porque ele só pode dar aquilo que ele tem. O que ele tem? Medo. Você sabia disso? O diabo é medroso, e ele projeta em nós o medo que ele tem, porque quando ele vê Deus, ele treme. Vou repetir: o diabo projeta em nós aquilo que ele tem, a emoção que ele tem. Qual que é a emoção que ele tem? Ódio, mágoa, rancor, porque quando ele olha para nós, fala: mas como que é? Agora ele é filho de Deus. Aí tem mágoa, ódio, rancor, e ele é cheio de medo, porque ele sabe o final dele. Ele sabe que ele é derrotado, então ele quer projetar em nós, e você tem que recusar isso. Todas essas emoções não procedem de Deus. Amém? Amém? Só que ele é sagaz. Aí tem hora que ele quer colocar uma emoção, como eu falei para vocês, o amor. Aí você fala: nossa, amor é de Deus, mas o amor ao dinheiro não é de Deus. O que é que Pedro fez para ele ter a sua alma? O que é que o Espírito de Deus fez em Pedro para ter sua alma transformada, suas emoções equilibradas? Olha, eu quero falar de João capítulo 14. Deus falou muito comigo. Esse aqui é um texto que você pode mergulhar nele, Paulo, porque aqui fala das emoções. 14:1. Não se turbe o vosso coração. Não fica com as suas emoções desequilibradas. Acalma o seu coração, as suas emoções. Amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que Deus foi fazer na vida de Pedro foi colocando a verdade, a palavra. Amém? Você quer crescer nas suas emoções, estabilizar suas emoções e ter as emoções corretas para cada situação que acontece na sua vida? Amém? Quantos querem isso? Devemos crer na palavra de Cristo. Crer na palavra de Deus. Deus falou assim: olha, ouve o meu filho, a ele ouvi. Crede em Deus e também em mim. E qual que é a palavra de Cristo? Deixa eu te falar algo. Para você ter as suas emoções equilibradas, você precisa crer na palavra de Cristo, na obra consumada. Crer que tudo é pela graça mediante a fé. Vou repetir, deixa eu te falar, isso é fundamental. Os discípulos estavam atordoados, sabe por quê? Porque Jesus iria partir e eles ficaram atemorizados. E agora? Não teremos mais ele, o que eu vou fazer da minha vida? E eles estavam lá atordoados, porque o diabo começou a colocar já naquele instante o quê? Medo. Ah, mas aí Jesus fala: calma, crede em Deus, crede também em mim, fique em paz, porque crê na minha palavra, e eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, que é a garantia, que é o penhor, que é o selo, que é o auxiliador, o ajudador, o paracletos. Mas eu também vou dar a minha paz. Em João 14:16, projeta para nós, João 14:16, ele dá, João 14:16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Falou: crê na minha palavra, eu vou te dar outro Espírito. E vou te falar, e mais ainda, Ele dentro de nós. Você sabe que Deus mora dentro de nós, amém? Nós somos tabernáculos eternos de Deus, amém? Morada eterna, fala assim: eu sou morada eterna de Deus. E aí então Ele falou: olha, crê na minha palavra, eu vou colocar o meu Espírito
dentro de você. E olha só o que ele dá também no verso 27. Projeta para nós, João 14, 27. Vamos ler aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu deixo a minha paz. Nós temos a paz de Deus. Fala assim, eu tenho a paz de Deus. Ela é minha. Deixa eu te falar uma coisa. É até errado a gente falar que a gente perde a paz. A gente perde a percepção da paz. Mas a paz nós temos, porque Deus nos deu. Está escrito o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz. Ele já me deu a paz. Eu perco a percepção, eu sou levado pelos fatos que o diabo coloca na nossa frente, pelas circunstâncias, eu deixo de perceber que a paz eu já tenho. Tem como Deus morar dentro de mim ou não ter paz? Irmãos, nós já temos a paz. Fala assim, eu já tenho a paz. Uau, não é poderoso um negócio desse? Nós já temos, nós não vamos ter, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Não é assim? É um Deus de paz. Nós já temos a paz dentro de nós. Nós perdemos a percepção, porque nós olhamos as circunstâncias mentirosas, ouvimos a Satanás e deixamos as emoções dele entrar em nós, perdemos. Então, ou seja, ele fala, crede em mim, vou te dar o meu espírito e eu já te dei a minha paz. A paz é a balança da alma. Você quer saber se a sua alma está equilibrada? Você está em paz. Fala assim, a paz é a balança da alma. A paz é o balanço da alma. Se você está em paz, pode ter circunstâncias difíceis na sua frente. O fato pode ser terrível, mas nós devemos estar em paz, sabendo que Ele já nos deu a vitória. E foi esse processo. Então, olha só o que aconteceu com Pedro. Primeira coisa, ele creu em Jesus. Olha só, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Então, quando nós cremos na palavra, uma das coisas que Pedro foi crescendo em revelação do quão amado ele era. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Pedro, na última pescaria, ele correu para Deus? Porque ele sabia que ele era perdoado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Perdoado de ter negado Jesus e esbravejado. E ele falou coisas terríveis contra Jesus, olhando nos olhos. Olha o nível do perdão dele. Ele negou. Agora, qual que é o nosso problema? Tem hora que nós esquecemos. Quando é que as nossas emoções ficam desequilibradas? Quando você esquece que você é perdoado. Mesmo da terrível coisa que de repente você fez hoje. Ou ontem. Nessa semana. Não é verdade? As esposas que sabem, não é verdade? Mas Pedro sabia que era perdoado. Sabia que era filho amado. Porque a palavra de Deus disse o quê? Que nós somos, falou para Jesus que ele era filho amado de Deus. Nós somos filhinhos amados de Deus. E aí quando você cresce nessa revelação que é amado, você desfruta de paz. Vai viver esse tempo aqui em paz. Sabendo que é queridão, amado, perdoado, justificado, santificado, purificado de Deus. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Fala assim, tudo é Ele. Então, quando mais você cresce em saber que você é perdoado, perdoado de todo o pecado que você cometeu. Sabe aquelas coisas que você quer esquecer? Aquelas que de repente você tem na sua vida que você quer esquecer. Eu sei. Coisas que você cometeu, que você fala, não quer nem lembrar. Pois é, já está perdoado. Não me lembrarei, é o que Deus diz para nós. Das suas iniquidades, dos seus pecados,
não me lembrarei. Aí Pedro entendeu isso, e ele foi entendendo que ele era amado, que ele era perdoado, e ele foi crescendo nesse entendimento que era amado de Deus. Primeira coisa que Pedro entendeu, ele creu nessa palavra, né? Nós vemos aqui então que Pedro cresceu nesse entendimento. Outro entendimento de Pedro, que ele cresceu também, que está consumado, na obra consumada. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já viram um filme pela segunda vez? Um filme de super-herói. Dos tempos antigos, quando o super-herói vencia, né? Você viu o filme? Você já sabe que no final ele iria vencer, não era assim? O super-homem vencia, não era assim? Ele vencia. Morreu agora no nosso tempo, né? O diabo ele é terrível, né? Morreu, mas depois voltou de novo. Mas na minha época o Superman vencia tudo. Mandava no peito aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pudesse ver a sua vida, toda ela, você ficaria em paz agora. Sabendo que a obra está consumada. Já foi feito. Fique em paz. Já foi resolvido. A boa obra que ele começou, ele há de completar. Há de completar. Não tem guerra que você não venceu. Todas elas, ele já venceu por você e por mim. Amém? Então precisamos de crescer nessa palavra. Pedro cresceu nessa palavra. Tanto é, mas como que você sabe disso, pastor? Tanto é que ele morreu por causa dessa verdade. Em paz. Sabendo que a obra estava consumada. Ele não lutou, deixa eu te falar uma coisa. Ele não lutou contra a morte. Porque ele já sabia que a morte não poderia vencer. Ele não ficou se debatendo com ela. Ele se entregou porque ele sabia que ele não seria vencido por ela. Amém? Então nós precisamos crescer nesse entendimento. Meu Deus do céu. E falta 3 minutos. Jesus poderoso para o tempo. Mas creu na palavra. E aí deixa eu te falar algo. Por que você deve ficar em paz? Agora deixa eu te falar. Um dia ainda eu vou voltar aqui para ministrar. Estou profetizando, né, Paulo? Para falar a respeito de comunhão no Espírito, com Deus residente, amém? Ele deu o Espírito de Deus que habita dentro de você. Se tiver um irmão aqui depois para vir aqui tocar um violão, um teclado, para já dar, vocês ficarem em paz, amém? Não vai perder nada do jogo, não vai sair nenhum gol, amém? Nós vamos segurar os gols agora. Deixa eu te falar algo. Deus deu o Espírito dele para equilibrar as nossas emoções. Então Deus me ensinou algo, de buscar o Deus que mora dentro de mim. Em João diz que o Pai, o Filho e o Espírito, amém? Depois você lê isso aí. Está lá, o Pai, o Filho e o Espírito. Pode ler, João 14, está lá. Deus mora dentro de nós, amém? Deus mora dentro de nós. Então você quer equilibrar as suas emoções? Está agitado, preocupado, circunstâncias difíceis, há uma nuvem, há uma tempestade, há uma chuva, ações demoníacas. Volta para dentro de você. E aí você vai ouvir uma voz. Aí você vai ouvir a paz, som de águas tranquilas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes. Amém? Para águas tranquilas que refrigera minha alma. Aí quando eu volto para esse Deus, eu começo a alimentar da palavra, a beber do Espírito, a minha alma fica refrigerada, em paz. E aí eu sei que a paz, eu não perco ela, eu perco a percepção, porque Ele já me deu a paz dele. O reino de Deus tem paz, justiça, paz e alegria. Amém? A paz faz parte de você. Então, eu não sei quais são as suas circunstâncias. Eu quero te falar que eu também sou gente como você. E tem dias que eu fico
aceitando os fatos diabólicos, eu fico aceitando as emoções demoníacas e me pego um pouco instável emocionalmente. E aí, o que eu faço? Eu aprendi a voltar para o Deus que mora dentro de mim, a crer na palavra dele, a crer que eu sou amado de Deus, que a obra é consumada, e aí eu começo a ter minhas emoções equilibradas. E olha só, amados, que coisa mais linda. Eu preciso só falar mais algo aqui. Romanos 5, 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você sabe quem que o diabo muitas vezes fala para a gente ficar com medo? De Deus. Muitas vezes as nossas emoções ficam desequilibradas, é para com Deus, com medo dele. Mas aqui ele faz, aqui ele fala: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E aí quando nós desfrutamos de emoções equilibradas, nós começamos a ter uma boa expectativa de coisas boas hão de acontecer. Você quer ver suas emoções ficarem equalizadas? Quando você começa a olhar para frente e falar: tem coisas boas que vão acontecer para mim. Coisas boas vão acontecer, porque a obra é consumada, a obra de Deus é boa, agradável e perfeita. Coisas boas vão acontecer comigo. E aí você começa a ficar alegre, cheio de paz, contente, paciente, longânimo, benigno, cheio de bondade. Amém? Você deixa de fora toda ansiedade, toda expectativa ruim. Confie no Senhor, você se tornar inabalável. E olha só, para nós encerrarmos, e eu vou fazer uma oração com vocês. Tessalonicenses 5, 23, 24 diz assim. Agora eu vou ler o 24, eu li para vocês só o 23, né? Agora olha o 24, tanto que é poderoso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fala: mas como que eu vou conservar tudo íntegro? Aí ele fala, como é que ele faz? Passa para o 20, passa para frente, por favor. O 24. Coloca Tessalonicenses 5, 24. Eu vou ler para vocês. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Ele te chama e Ele faz. Olha que coisa mais linda, irmãos. Crer nessa verdade, Ele te chama e Ele vai fazer a sua alma ficar irrepreensível, íntegra, em paz, com as emoções equilibradas. Confie nele, porque Ele é fiel, é o que vos chama, e Ele também o fará. Fala assim: graças a Deus. E eu gostaria que você ficasse em pé agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Volta para o seu espírito. De repente tem dentro de você aí águas agitadas, águas de preocupação, preocupação financeira, preocupação para com a sua família, para com o seu ministério, para com o seu casamento, para com a sua célula, para com N coisas, N circunstâncias. De repente você está com medo, você está inseguro, de repente você está vivendo um tempo de tristeza, isso de uma tristeza que vem do inferno, de uma depressão. De repente você tem raiva, tem mágoa, está cheio de medo. Lança fora tudo isso. Ele é fiel, Ele começou essa boa obra e Ele vai completar. Lança fora todos esses fatos. Fica com a verdade que você é filho amado, filho amado, filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amado de Deus, filho amado de Deus. Que a boa obra que Ele começou, Ele há de completar na sua vida. Lança fora todo medo,
sou filho. Canta essa música, ministra. Declara essa verdade. Já não sou